ou asilo ou rua. Essas palavras saíram da boca do meu próprio filho. E quando ouvi isso, algo dentro de mim se partiu em pedaços tão pequenos que nem sei se um dia vou conseguir juntar de novo. Eu sou Helena Bittencourt. Tenho 68 anos e nunca, em toda a minha vida, imaginei que chegaria o dia em que meu próprio sangue me expulsaria de casa. Da minha casa. Aquela que construí tijolo por tijolo, sonho por sonho, sacrifício por sacrifício. Mas deixa eu te contar desde o começo. Porque você precisa entender como uma mãe dedicada, uma mulher que deu tudo pela família, acabou sentada sozinha em um sofá, ouvindo seu único filho gritar essas palavras horríveis enquanto aquela cobra que ele chama de esposa sorria ao fundo. Respire fundo comigo agora, porque essa história vai doer, mas também vai te mostrar que até a mulher mais pacífica do mundo tem seu limite. Durante 68 anos, fui conhecida como a mulher do sorriso fácil, da mão estendida, do coração aberto. As pessoas na nossa cidade, aqui no interior de São Paulo, sempre me trataram com respeito. Não porque eu tinha dinheiro, mas porque sempre tratei todo mundo com dignidade. A mesma dignidade que me foi roubada. Sabe aquela sensação quando você acorda e por 3 segundos ainda não lembrou do que aconteceu? E então a memória volta como uma onda gelada te afogando? Era assim todos os dias depois daquela noite. Aquela maldita noite em que tudo mudou. Era uma terça-feira. Lembro de cada detalhe, porque foi o dia que minha vida virou do avesso. O céu estava daquele cinza pesado que anuncia tempestade. Às 6:30 da tarde, eu estava na cozinha preparando o jantar. Fiz strogonoff, o prato preferido do Daniel desde criança. Coloquei aquele toque especial de mostarda Dijon que ele sempre amou. Arrumei a mesa com o jogo americano bordado, as taças de cristal que ganhei no meu casamento há 40 anos. Eu queria que fosse uma noite especial. Fazia 3 semanas que Daniel e Lorena tinham voltado da lua de mel na Europa. 3 semanas em que eu mal via meu filho. Toda vez que eu tentava conversar, ela aparecia. Toda vez que eu ligava, ela atendia. Toda vez que eu sugeria um almoço, ela tinha outros planos para eles dois. Mas aquela noite, Daniel tinha prometido. Tinha olhado nos meus olhos e dito: "Mãe, hoje jantamos juntos, só nós 3. Uma nova fase, uma nova família." Que idiota eu fui em acreditar. Você já sentiu aquela pontada no peito que avisa que algo ruim está vindo? Aquele aperto que faz você querer sair correndo, mas seus pés ficam grudados no chão? Eu senti quando ouvi as chaves girando na porta. Ouvi a risada dela, aquela risada falsa, metálica, que ela soltava sempre que conseguia o que queria. Eles entraram na sala. Daniel com o rosto fechado, olhando para o chão. Lorena com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Ela estava usando um vestido vermelho justo, salto alto, cabelo preso em um coque impecável. Sempre impecável, sempre calculada. "Mãe, precisamos conversar", disse Daniel, sem nem me cumprimentar. Meu coração já começou a bater mais rápido. Deixei a colher de pau na panela e fui até a sala limpando as mãos no avental. "Claro, meu filho. Senta aqui. O jantar já está quase pronto." "Não vamos jantar aqui", disse Lorena, antes mesmo que Daniel abrisse a boca. A voz dela era doce como mel envenenado. "Temos outros planos." Daniel se mexeu desconfortável no sofá. Olhou para mim, depois para ela, depois para o chão de novo. "Mãe, a Lorena e eu conversamos muito nesses últimos dias." "Que bom, meu amor. Casamento é isso mesmo, diálogo, entendimento." Sentei na poltrona em frente a eles, tentando ignorar o frio que começava a subir pela minha espinha. "E chegamos a algumas conclusões", continuou ele, com a voz cada vez mais baixa. Lorena cruzou as pernas, jogou o cabelo para trás e me encarou com aqueles olhos castanhos e vazios. "Helena, você é uma mulher maravilhosa." "Realmente é. Mas Daniel e eu precisamos do nosso espaço."
Espaço? Perguntei confusa. Mas vocês têm o quarto inteiro de vocês. Eu nem entro lá sem bater na porta. Eu respeito a privacidade de vocês. Não é esse tipo de espaço, disse Daniel, finalmente me olhando. É que... Bem, essa casa é grande demais para 3 pessoas. E a Lorena está acostumada a ter a casa dela do jeito dela, entende? Não entendia. Aquela era a minha casa. A casa que eu e meu falecido marido compramos há 35 anos. A casa onde criei meu filho. A casa onde cada canto tinha uma memória, um pedaço da minha história. Daniel, o que você está tentando me dizer? Ele respirou fundo, olhou para Lorena, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, como se estivesse dando permissão para ele continuar. Mãe, eu acho que está na hora de você pensar em alternativas. Alternativas? Repeti, sentindo meu estômago revirar. Você tem 68 anos, Helena, disse Lorena, com aquele tom condescendente que ela sempre usava comigo. Essa casa é muito grande, muita escada, muita responsabilidade. Não seria mais confortável para você estar em um lugar com pessoas da sua idade? Com atividades, assistência? Espera, vocês estão falando de um asilo. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Daniel não conseguia me olhar nos olhos. Lorena sorria. Lar de idosos, corrigiu ela. Lugares maravilhosos hoje em dia, com piscina, fisioterapia, bailes. Você ia adorar. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Meu filho, meu único filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu cuidei quando teve pneumonia aos 7 anos, que eu consolei em cada desilusão amorosa, estava me mandando para um asilo. Daniel, olha para mim, pedi, com a voz tremendo. Olha nos meus olhos e me diz que é isso que você quer. Ele levantou os olhos, mas desviou rapidamente. É o melhor para todos, mãe. Você vai ver. E não é como se fôssemos te abandonar. Vamos visitar todo fim de semana. Todo fim de semana, repetiu Lorena, com aquele sorriso falso. Ou pelo menos uma vez por mês, né, amor? Nossa vida é tão corrida. E se eu não quiser ir? Perguntei, sentindo as lágrimas começarem a queimar meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair. Lorena suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Então você precisa entender que não pode mais ficar aqui, Helena. Esta casa agora é nossa, Daniel e minha. Estamos começando uma família. Precisamos de espaço, de privacidade. Nossa família, mamãe, disse Daniel. E essa palavra, mamãe, doeu mais do que qualquer coisa. Nossa família começa agora. Eu e a Lorena. E eu, sussurrei. Eu não sou mais sua família? Você sempre será minha mãe. Mas agora eu tenho uma esposa. E minha lealdade é com ela. Lorena se levantou, alisou o vestido e pegou a bolsa. Bom, te demos 2 opções. Um lar de idosos confortável que nós pagaremos, claro. Ou... Bem, você tem outras opções na vida. Que outras opções? A rua é uma opção, disse ela, com uma frieza que fez meu sangue congelar. Há muitas pessoas da sua idade que se viram por aí, mas eu realmente não recomendo. Daniel se levantou também. Desculpa, mãe, mas é assim que tem que ser. Você tem até o fim da semana para decidir. Fim da semana? Isso era uma quinta-feira. Eles estavam me dando 3 dias. Me diz uma coisa, filho, falei, finalmente deixando as lágrimas caírem. Quando você olha para mim, você vê o quê? Você vê a mulher que trocou suas fraldas? Que ficou acordada noite após noite quando você tinha pesadelos? Que vendeu minhas joias para pagar sua faculdade particular? Ou você só vê um estorvo? Ele não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e seguiu Lorena até a porta. Ah, e Helena, disse Lorena, se virando antes de sair. Não faça drama. Isso é o melhor para todos. Você vai ver. A porta se fechou. E eu fiquei ali sozinha, no meio da sala, ouvindo o barulho do carro deles saindo da garagem. Do meu carro, da minha garagem.
Olhei ao redor, para as paredes que eu mesma pintei, para as cortinas que eu costurei à mão, para as fotos na estante, todas de Daniel. Daniel bebê, Daniel criança, Daniel se formando, Daniel casando. Onde estava eu naquelas fotos? Sempre atrás da câmera, sempre fazendo com que ele brilhasse. Fui até a cozinha. O estrogonofe tinha queimado. A casa estava cheia daquele cheiro amargo de comida arruinada. Desliguei o fogo, joguei tudo fora e me sentei à mesa. E então, pela primeira vez em 68 anos, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era só tristeza, não era só dor, era raiva. Uma raiva profunda, quente, que subia do meu estômago até minha garganta. Você já chegou naquele ponto em que percebe que foi idiota, que foi usada, que deu tudo de si e no final não valeu nada? Eu estava nesse ponto. Peguei meu celular, olhei para a tela e então lembrei. 3 anos atrás, quando meu marido Maurício faleceu, o advogado dele, Dr. Augusto Ferreira, me entregou alguns documentos. Disse que era importante eu guardar, que era para uma emergência. Eu nem olhei direito na época. Estava tão mergulhada na dor da perda que só assinei o que ele pediu e guardei tudo em uma gaveta. Mas agora, sentada naquela cozinha com o cheiro de comida queimada no ar e o gosto amargo da traição na boca, eu lembrei. Levantei, fui até o escritório e abri a gaveta. Lá estavam envelopes lacrados, documentos oficiais e um cartão de visitas. Dr. Augusto Ferreira, Advocacia e Família. Peguei o telefone. Disquei o número. Atendeu na segunda chamada. Dr. Augusto, aqui é Helena Bittencourt, a viúva do Maurício. Desculpa ligar fora do horário comercial, mas eu preciso muito falar com o senhor. Lembra aqueles documentos que o senhor me deu há 3 anos? Pois é. Acho que chegou a hora de usar. Houve uma pausa do outro lado. Então a voz grave e calma do advogado. Dona Helena, estou a caminho. Me dá 40 minutos. 1 hora depois, Dr. Augusto estava sentado na minha sala, com uma pasta aberta sobre a mesa de centro. Seus óculos de leitura no nariz, os cabelos grisalhos perfeitamente penteados, o terno azul marinho impecável, mesmo àquela hora da noite. Dona Helena, o Maurício era meu cliente há mais de 20 anos. E mais do que cliente, era meu amigo. Quando ele ficou doente nos últimos meses de vida, ele me fez prometer algo. O quê? Perguntei com a voz rouca de tanto chorar. Que eu protegeria a senhora. De qualquer coisa, de qualquer um. Até mesmo do Daniel, se fosse necessário. Senti um aperto no peito. Maurício sabia? Ele sabia que isso poderia acontecer. Seu marido era um homem muito sábio, dona Helena. E ele conhecia o filho de vocês melhor do que a senhora imagina. Ele me disse, Augusto, meu filho é fraco. Ele sempre foi. E homens fracos são facilmente manipulados por mulheres espertas. E ele estava certo, sussurrei. Estava. E por isso, antes de falecer, o Maurício fez algumas preparações. Ele me pediu para não contar à senhora na época porque não queria preocupá-la. Mas agora me conte exatamente o que aconteceu hoje. Contei tudo, cada palavra, cada olhar, cada segundo daquela humilhação. Quando terminei, doutor Augusto tirou os óculos, limpou com um lenço e me olhou com algo que parecia ser admiração misturada com pena. Dona Helena, a senhora é uma mulher bondosa. Sempre foi. Mas bondade sem limites vira fraqueza. E pessoas ruins exploram fraqueza. Eu sei, disse. E agora eu quero fazer algo a respeito. Tem certeza? Porque o que estou prestes a propor vai mudar tudo. Não tem volta. Olhei para aquele homem, para aquele advogado que tinha sido amigo do meu marido, e assenti. Tenho certeza. Me diz o que eu preciso fazer. Ele abriu a pasta. E o que vi lá dentro fez meu coração bater mais rápido. Antes de começar a ler, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já foi traído por alguém que você amava mais do que a sua própria vida? Deixa nos comentários. Porque o que vem agora, você precisa entender com o coração.
não só com a cabeça. Dr. Augusto colocou 3 documentos na minha frente. O primeiro era a escritura da casa. Eu já conhecia aquilo. A casa estava no meu nome desde que Maurício faleceu. Este aqui a senhora já conhece. A casa é sua, sempre foi. Daniel não tem nenhum direito legal sobre ela. Se ele insistir em expulsá-la, é invasão de propriedade. E o segundo? Perguntei, apontando para um documento mais grosso. Este, dona Helena, é o testamento do seu marido. Um testamento muito específico e muito bem elaborado. Peguei o papel. Comecei a ler. E a cada linha, meus olhos se arregalavam mais. Maurício tinha deixado para Daniel uma herança considerável. 3 imóveis comerciais no centro da cidade, ações de empresas, uma quantia em dinheiro. Mas tudo isso tinha uma cláusula que dizia: o beneficiário só poderá receber a herança completa após comprovar que mantém um relacionamento respeitoso e digno com sua mãe, Helena Bittencourt, até que esta complete 75 anos de idade ou faleça, o que ocorrer primeiro. Caso o beneficiário demonstre desrespeito, abandono ou qualquer forma de abuso emocional, físico ou psicológico contra a beneficiária vitalícia Helena Bittencourt, toda a herança será automaticamente redirecionada para instituições de caridade previamente selecionadas. Maurício fez isso? Fez. E me nomeou como executor do testamento. Cabe a mim avaliar se Daniel está cumprindo as condições. E posso garantir, dona Helena, que expulsar a própria mãe de casa definitivamente se qualifica como abuso emocional. E o terceiro documento? Perguntei, ainda em choque. Este, minha senhora, é o mais interessante, e é sobre ele que precisamos conversar com cuidado. Ele me entregou o papel. Era uma procuração. Uma procuração que Maurício havia preparado 3 anos atrás, me dando poder total sobre todos os bens da família, incluindo os que ainda não tinham sido oficialmente transferidos para Daniel. O que isso significa? Significa que a senhora tem, neste exato momento, o poder de congelar todos os bens que seu marido deixou. Pode trancar contas, bloquear acessos, revogar procurações. Tudo legalmente, tudo documentado. Senti um calafrio que não era de medo, era de poder, um poder que eu nunca soube que tinha. Mas tem mais, continuou o Dr. Augusto, pegando um quarto papel que estava no fundo da pasta. Seu marido também me deixou esta carta, para ser entregue à senhora apenas se esta situação específica acontecesse. A situação em que Daniel escolhesse uma mulher que não a respeitasse. Com as mãos tremendo, peguei a carta. Era a letra do Maurício, aquela letra cursiva que eu conhecia tão bem. Comecei a ler e as lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Minha querida Helena, se você está lendo isto, é porque o pior aconteceu. Nosso filho se tornou o homem que eu sempre temi que ele se tornasse. Fraco, facilmente manipulado, ingrato. Perdoe-me por não ter sido mais duro com ele em vida. Perdoe-me por ter deixado você fazer tudo sozinha, enquanto eu me concentrava no trabalho. Mas saiba que eu sempre te amei, sempre te admirei, e sempre soube que você era a espinha dorsal desta família. Agora, meu amor, é hora de você usar essa espinha dorsal não só para carregar outros, mas para se defender. Os documentos que Augusto está te mostrando são suas armas. Use-as, não por vingança, mas por justiça. Não por raiva, mas por dignidade. Mostre ao nosso filho que mães não são capachos, que mulheres não são descartáveis, que bondade não é fraqueza. E se ele aprender a lição, perdoe-o, mas só depois que ele aprender. Te amo para sempre, Maurício. Quando terminei de ler, não havia mais lágrimas. Havia determinação. Doutor Augusto, o que eu preciso fazer? Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Primeiro, a senhora não vai para nenhum asilo. Esta é sua casa e continuará sendo. Segundo, amanhã de manhã vamos registrar uma notificação extrajudicial.
Daniel e Lorena serão oficialmente notificados de que estão vivendo em sua propriedade sob sua permissão, que pode ser revogada a qualquer momento. E depois? Depois, minha senhora, vamos ter uma reunião. Você, eu, Daniel e Lorena. E nessa reunião, vamos deixar algumas coisas muito, muito claras. Quando? Perguntei. Que tal amanhã? Às 5 da tarde? Aqui mesmo, na sua sala? Assenti. Perfeito. Dr. Augusto começou a guardar os documentos, mas antes de fechar a pasta, me olhou sério. Dona Helena, eu preciso te avisar de uma coisa. Quando pessoas acostumadas a ter controle perdem esse controle, elas reagem. E a reação pode ser feia. A senhora está preparada para isso? Pensei em tudo que tinha passado, em cada humilhação, em cada olhar de desprezo de Lorena, em cada vez que meu filho escolheu ela em vez de mim. Estou, respondi, mais preparada do que eles imaginam. Ótimo. Então até amanhã, dona Helena. E uma coisa, durma bem hoje, porque amanhã é dia de virar o jogo. Ele saiu, fechei a porta. E pela primeira vez em semanas eu sorri. Sabe aquele ditado? Não mexa com quem está quieto? Pois é. Lorena e Daniel estavam prestes a descobrir o significado disso. Fui para o meu quarto, no meu segundo andar, na minha casa. Deitei na minha cama e dormi como não dormia há meses, porque amanhã não seria apenas mais um dia. Amanhã seria o dia em que Helena Bittencourt pararia de ser vítima e se tornaria protagonista da própria história. E se você está gostando dessa história até aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho, porque isso aqui está só começando. E o que vem pela frente, você não vai querer perder. A manhã seguinte amanheceu clara. Um daqueles dias de céu azul sem nenhuma nuvem. Parecia até irônico. O mundo lá fora tão bonito, enquanto dentro daquela casa, uma tempestade estava prestes a começar. Acordei às 7, como sempre. Fiz meu café, sentei na varanda e esperei. Daniel e Lorena ainda estavam dormindo, ou pelo menos achavam que estavam seguros em seus planos. Às 9 da manhã ouvi barulho na cozinha. Era Lorena, com sua camisola de seda cara, pegando um copo de suco na geladeira. Quando me viu sentada ali, tomando café calmamente, ela franziu a testa. Ainda aqui, Helena? Ainda aqui, Lorena. E vou continuar aqui. Ela revirou os olhos. Você tem até sexta-feira. Não se esqueça. Na verdade, respondi com uma calma que eu mesma me surpreendi em ter. Você e Daniel têm até às 5 da tarde de hoje, para uma reunião, aqui na sala. Reunião? Do que você está falando? Vocês vão descobrir. Aliás, sugiro que venham bem apresentáveis. Vai ter advogado presente. Vi o rosto dela perder um pouco da cor. Advogado? Isso mesmo! O Dr. Augusto Ferreira. Ele foi advogado do meu falecido marido e tem algumas coisas interessantes para discutir com vocês dois. Ela abriu a boca para responder, mas Daniel apareceu na porta, esfregando os olhos. O que está acontecendo aqui? Sua mãe está falando que temos que participar de uma reunião com um advogado, disse Lorena, com aquela voz chorosa que ela sempre usava para manipular Daniel. É verdade, mãe? É. 5 da tarde, não se atrasem. E saí da cozinha, deixando os dois lá, provavelmente se perguntando o que diabos eu estava tramando. O resto do dia passou devagar. Arrumei a sala, coloquei flores novas no vaso, preparei café fresco e alguns biscoitos. Se ia ter uma reunião na minha casa, ela seria do meu jeito. Às 4h55, a campainha tocou. Era Dr. Augusto, pontual como sempre com sua pasta de couro e aquele ar sério de quem sabe exatamente o que vai fazer. Boa tarde, dona Helena. Está pronta? Mais do que pronta. Daniel e Lorena desceram às 5 em ponto. Ela estava com um vestido preto comportado, maquiagem leve, cabelo solto, tentando parecer inocente sem dúvida. Daniel estava de camisa social e calça jeans, com aquele ar desconfortável de quem não sabe o que esperar. Sentem-se, por favor, disse Dr. Augusto, apontando para o sofá.
Eles sentaram. Lorena entrelaçou os dedos com os de Daniel. Um gesto calculado, tenho certeza. Bom, vou direto ao ponto, começou o advogado. Eu sou Augusto Ferreira, como a dona Helena já deve ter mencionado a vocês. Fui advogado e amigo pessoal do senhor Maurício Bittencourt por mais de 20 anos. Daniel assentiu. Eu me lembro do senhor, do funeral do meu pai. Ótimo! Então você também deve se lembrar que seu pai era um homem muito cuidadoso, principalmente com questões legais e familiares. Aonde o senhor quer chegar? Perguntou Lorena, com aquela voz doce que não enganava mais ninguém. Estou chegando, minha cara. Ontem à noite, a dona Helena me procurou muito angustiada e me contou uma história bem interessante sobre como vocês dois deram a ela duas opções, um asilo ou a rua. Daniel teve a decência de parecer envergonhado. Ele abaixou os olhos. Nós não dissemos exatamente assim, tentou Lorena. Foi mal interpretado. Foi? Perguntei, finalmente falando. Porque eu lembro muito bem das suas palavras, Lorena. A rua é uma opção. Há muitas pessoas da sua idade que se viram por aí. Isso também foi mal interpretado? Ela abriu a boca, mas não saiu nada. Dr. Augusto continuou. Bem, independente das palavras exatas, a intenção ficou clara. Vocês queriam expulsar a dona Helena da própria casa. O que nos leva a alguns pontos legais muito importantes que eu preciso esclarecer. Ele abriu a pasta e tirou os documentos. Primeiro ponto. Esta casa. Daniel, você sabe de quem é esta propriedade? Meu pai deixou para minha mãe quando faleceu. Correto. E isso significa que você e sua esposa estão, legalmente falando, morando aqui como convidados da dona Helena. Ela pode revogar esse convite a qualquer momento. Vi Lorena engolir seco. Segundo ponto, a herança. Daniel, você sabe exatamente o que seu pai deixou para você? Ele hesitou. Eu sei que tem algumas propriedades. E uma quantia em dinheiro. 3 imóveis comerciais no centro, avaliados em cerca de 4.200.000 reais. Ações de diversas empresas, somando aproximadamente 1.800.000. E 2 milhões em dinheiro em uma conta bloqueada. Total, aproximadamente 8 milhões de reais. Os olhos de Lorena brilharam. Mesmo tentando disfarçar, eu vi. Mas, continuou o Dr. Augusto, há uma cláusula muito específica nesse testamento. Ele fez uma pausa dramática. Deixou o silêncio pesar na sala. Vi Daniel ficar pálido. Vi Lorena apertar a mão dele com mais força. A cláusula diz o seguinte, e vou ler textualmente para que não haja dúvidas. O beneficiário Daniel Maurício Bittencourt só poderá receber a totalidade da herança aqui descrita após comprovar, através de avaliação do executor testamentário, que mantém um relacionamento respeitoso, digno e amoroso com sua mãe, Helena Bittencourt, até que esta complete 75 anos de idade ou venha a falecer. O que ocorrer primeiro. O quê? Daniel se levantou do sofá. Meu pai colocou isso no testamento? Colocou. E há mais. Qualquer ato de desrespeito, abandono, negligência ou abuso emocional, físico ou psicológico, contra a dona Helena, resultará no redirecionamento imediato de toda a herança para instituições de caridade. E cabe a mim, como executor, fazer essa avaliação. Lorena estava congelada. Pela primeira vez desde que a conheci, ela não tinha palavras. Agora continuou o doutor. Augusto, tirando outro documento, precisamos falar sobre os eventos de ontem. Daniel, você disse à sua mãe, e cito, ou asilo ou rua, correto? Eu não quis dizer daquele jeito, mas disse. E sua esposa reforçou dizendo que a rua era uma opção. Isso está correto, Lorena? Ela finalmente encontrou a voz. Foi uma conversa acalorada. As coisas foram ditas de forma errada, mas a intenção era boa. Nós queremos o melhor para Helena. O melhor para mim? Eu ri. Era um riso amargo, mas verdadeiro. Lorena, você me conhece há quanto tempo? 2 anos.
E nesse tempo todo você alguma vez, uma única vez, me tratou com respeito? Eu sempre te tratei bem. Você me tolerou. Tem diferença. Você tolerou porque precisava do meu filho, do sobrenome dele, do dinheiro dele, ou melhor, do dinheiro que você achava que era dele. Isso não é verdade. Ela olhou para Daniel com aqueles olhos de cachorro perdido. Amor, você sabe que eu te amo, que eu amo nossa família? Nossa família, repetiu Daniel, mas sua voz não tinha convicção. Dr. Augusto fechou a pasta. Bem, baseado nos eventos relatados e na gravidade das palavras proferidas, eu, como executor do testamento de Maurício Bittencourt, considero que houve violação clara da cláusula de respeito e dignidade. Não! Lorena se levantou. Isso é ridículo! Não pode fazer isso! Posso e vou! A menos que algumas medidas sejam tomadas imediatamente. Que medidas? Perguntou Daniel desesperado. Primeiro, vocês dois vão se desculpar formal e sinceramente com a dona Helena. Segundo, vão assinar um termo de compromisso garantindo que nenhum ato de desrespeito será repetido. Terceiro, a dona Helena terá total liberdade nesta casa, que é dela, e vocês se comprometerão a respeitar isso. E quarto, durante os próximos 6 meses, eu farei avaliações mensais para verificar se o ambiente familiar está saudável. E se não aceitarmos? Desafiou Lorena. Então a herança vai para a caridade amanhã mesmo. Simples assim. Daniel passou a mão pelo cabelo, um gesto que ele fazia desde criança quando estava nervoso. Lorena, nós precisamos aceitar. Aceitar? Você está louco? Isso é chantagem. Não é chantagem, minha senhora, corrigiu o Dr. Augusto. É o cumprimento da última vontade de um homem que conhecia muito bem o próprio filho e queria proteger sua esposa de exatamente esta situação. Você sabia disso? Lorena se virou para mim, os olhos cheios de raiva. Você sabia dessa armadilha que seu marido deixou? Não era uma armadilha, respondi calmamente. Era proteção? E não, eu não sabia até ontem. Mas agora que sei, vou usar cada palavra daquele testamento para garantir que vocês dois entendam uma coisa muito simples. Mães não são descartáveis. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lorena olhava para Daniel. Daniel olhava para o chão. E eu? Eu olhava para os dois esperando. Está bem, Daniel finalmente falou. Nós aceitamos. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Eu não deveria ter dito aquilo. Não deveria ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. E você, Lorena? Perguntou o Dr. Augusto. Ela respirou fundo. Dava para ver a luta interna, o orgulho contra a ganância. E a ganância venceu. Eu também peço desculpas, Helena. Foi inapropriado. Inapropriado? Repeti. Você acha que tentar me expulsar da minha própria casa é apenas inapropriado? Ela cerrou os dentes. Desculpa. Foi cruel, foi errado. Não vai acontecer de novo. Ótimo, disse Dr. Augusto, tirando 2 papéis da pasta. Então assinem aqui. É o termo de compromisso. Daniel pegou a caneta sem hesitar. Assinou. Lorena demorou mais, mas no final também assinou. Perfeito. Então está resolvido por enquanto. Nos vemos no próximo mês para a primeira avaliação. E lembrem-se, eu tenho olhos e ouvidos em toda a cidade. Se a dona Helena vier me contar qualquer coisa, qualquer desrespeito, a herança vai embora, entenderam? Eles assentiram. Ótimo. Então vou deixá-los para terem uma conversa em família. Boa noite a todos. Dr. Augusto saiu. E ficamos nós 3, pela primeira vez em semanas, sem jogos, sem máscaras, só a verdade nua e crua. Você está feliz agora? Lorena quebrou o silêncio com veneno na voz. Conseguiu o que queria. O que eu queria era respeito. O que eu queria era ser tratada como gente. Não acho que seja pedir muito. Daniel se sentou novamente no sofá, a cabeça entre as mãos. Como chegamos a esse ponto, mãe? Você realmente quer saber? Então senta e escuta, porque eu vou te contar exatamente como chegamos aqui. Me sentei na poltrona em frente a eles e comecei. Sabe quando começou, Daniel?
Não foi ontem, não foi semana passada. Começou no dia do seu casamento. Lembra daquela festa linda com 200 convidados na fazenda? Lembra quem pagou tudo aquilo? Você e o pai. Não. Seu pai já tinha falecido há 6 meses. Fui eu, sozinha. Vendi 2 dos meus anéis de ouro para pagar o buffet, porque você me disse que era o dia mais importante da sua vida. E eu, como sempre, coloquei sua felicidade na frente da minha. Ele levantou a cabeça surpreso. Eu não sabia. Não sabia por que eu não contei. Porque mãe faz isso, né? Sacrifica em silêncio. Mas você quer saber o que a Lorena me disse naquele dia? Enquanto você estava lá fora cumprimentando os convidados? Daniel olhou para a Lorena. O que você disse? Ela não respondeu. Então eu respondi por ela. Ela me disse: agora que somos família, Helena, espero que você entenda seu lugar. Daniel é meu marido. E eu não divido meu marido com ninguém, nem com a mãe dele. Isso não é verdade, Lorena protestou. Não é? Então por que, nos últimos 2 anos, toda vez que eu tentava almoçar com meu filho, você tinha uma desculpa? Toda vez que eu ligava, você atendia e dizia que ele estava ocupado. Toda vez que eu sugeria uma viagem juntos, você já tinha comprado passagens para vocês 2 para outro lugar? Lorena ficou em silêncio. E sabe o que mais? Continuei. Eu aceitei tudo isso. Aceitei porque pensei, ela é nova, é insegura. Com o tempo ela vai se acostumar comigo. Com o tempo vamos nos tornar uma família de verdade. Mas não foi isso que aconteceu, foi? O que aconteceu então? Perguntou Daniel com a voz baixa. O que aconteceu foi que ela percebeu que você é fraco. Desculpa ser dura, meu filho, mas é a verdade. Você sempre foi. Desde pequeno. Sempre precisou de alguém para te guiar, para te dizer o que fazer. Antes era eu, agora é ela. Eu não sou fraco, ele protestou, mas sem muita convicção. Não? Então me diz, a ideia de me mandar para um asilo foi sua ou dela? Foi uma conversa que nós tivemos juntos. Mentira, foi dela. Eu aposto minha vida nisso. Ela plantou a semente, ela te convenceu. E você, por ser quem é, aceitou. Porque é mais fácil agradar a esposa do que proteger a mãe. Daniel não respondeu, porque não tinha como responder. Era a verdade. Você tem alguma ideia, falei com a voz começando a tremer, do que é passar 68 anos construindo uma vida, uma família, um lar, para depois ouvir seu único filho dizer que você não serve mais? Que é um estorvo? Que a melhor opção para você é ser jogada em um asilo? Mãe! Não, deixa eu terminar. Deixa! Você tem ideia do que é dormir todas as noites nesta casa, ouvindo vocês 2 rirem no quarto ao lado, fazendo planos para o futuro, um futuro que não me inclui? Você tem noção do que é ser invisível na própria casa? As lágrimas começaram a cair. Eu não queria chorar. Não queria dar a Lorena a satisfação, mas não consegui segurar. Eu criei você sozinha depois que seu pai morreu. Sozinha. Trabalhei, cozinhei, limpei, cuidei. Abri mão de tudo. De refazer minha vida, de viajar, de ter hobbies. Tudo foi para você. Tudo. E no final, o que eu recebo? Asilo ou rua? Sinto muito, ele sussurrou. E havia lágrimas nos olhos dele também. Eu sinto muito mesmo, mãe. Sente? Ou só está dizendo isso porque descobriu que pode perder 8 milhões? Ele me olhou, ferido. Como você pode pensar isso? Porque você me deu motivos para pensar. Porque nos últimos 2 anos, você escolheu ela em cada decisão. Em cada momento. Eu me tornei a chata, a intrometida, a sogra inconveniente. E você deixou. Daniel se levantou e veio até mim. Ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos. Mãe, eu errei muito. Mas eu te amo. Sempre amei. Só me perdi no caminho. E era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu precisava. Mas olhei para Lorena, sentada no sofá, com aquela cara de pedra, e soube. Soube que aquilo não tinha terminado.
que ela ia fazer tudo ao alcance dela para reverter aquela situação. Eu aceito seu pedido de desculpas, Daniel. Aceito porque você é meu filho e sempre será. Mas as coisas mudaram. Não vão mais ser como antes. Como vão ser, então? Vou começar a viver minha vida, vou viajar, vou fazer aulas de pintura que eu sempre quis, vou almoçar com minhas amigas e vocês dois vão aprender a me respeitar. De verdade. Não porque um testamento obriga, mas porque é o certo. Ele assentiu. Está bem, está certo. Você merece isso. Merece, concordei. E outra coisa. Lorena vai começar a me tratar com respeito também. Não com aquela educação falsa, com respeito verdadeiro. Olhei para ela. Ela me olhou de volta. E pela primeira vez vi medo nos olhos dela. Medo de perder o controle. Medo de perder o dinheiro. Medo de perder. Está bem, ela disse, mas a voz saiu tensa. Vou tentar. Não quero que você tente. Quero que você faça. Ela não respondeu. Apenas assentiu. Ótimo. Então agora, se me dão licença, estou cansada. Vou para o meu quarto, na minha casa, dormir na minha cama. Me levantei, passei por Daniel, passei por Lorena e subi as escadas. E pela primeira vez em meses, subi aquelas escadas com a cabeça erguida. Mas eu sabia. Eu sabia que aquilo estava longe de terminar. E você? Você acha que Lorena ia simplesmente aceitar essa derrota? Comenta aí embaixo o que você acha que ela fez depois disso. Os dias seguintes foram estranhos. Daniel tentava ser gentil, mas era aquela gentileza forçada de quem está fazendo algo por obrigação, não por vontade. Lorena mal falava comigo. Quando falava, era em monossílabos. Sim, não, com licença. Mas eu percebia os olhares, os sussurros quando achavam que eu não estava ouvindo, as portas que se fechavam quando eu passava. Ela estava tramando algo. Eu sabia. Na terça-feira seguinte, uma semana depois da reunião com o Dr. Augusto, eu estava na cozinha preparando meu café da manhã quando Lorena apareceu. Ela estava diferente. O cabelo solto, sem maquiagem, vestindo um pijama simples, parecia até humana. Helena, posso falar com você? Claro, respondi desconfiada. Ela se sentou à mesa da cozinha. Suspirou fundo. Olhou para as próprias mãos. Eu quero me desculpar. De verdade. Já se desculpou. Na reunião. Aquilo não foi verdadeiro. Foi só para não perder o dinheiro. Mas agora eu tive tempo para pensar. E você está certa. Eu te tratei mal. Muito mal. Olhei para ela, tentando decifrar se era verdade ou mais uma manipulação. Por que a mudança repentina? Porque eu conversei com minha mãe. Contei para ela o que aconteceu. E sabe o que ela me disse? O quê? Que eu sou uma idiota. Que tive sorte de encontrar um homem bom como o Daniel. E que sogras não são inimigas. Podem ser aliadas, se a gente deixar. Sua mãe é uma mulher sábia. É. E ela me contou como foi quando ela casou. Como minha avó fez a vida dela um inferno. E como isso destruiu o casamento dela. Meus pais se divorciaram porque minha avó sempre colocou minha mãe para baixo. Sempre tratou ela como se não fosse boa o suficiente. E no final meu pai teve que escolher. E escolheu a mãe. Entendo, eu disse, começando a ver Lorena com outros olhos. Eu não quero que isso aconteça comigo e o Daniel. Eu amo ele, de verdade. E eu sei que você também ama. Então, será que a gente pode tentar? Tentar de verdade. Recomeçar? Ela parecia sincera. Os olhos dela estavam marejados. A voz estava trêmula. Eu sempre quis isso, Lorena. Sempre. Mas precisa ser verdadeiro. Sem jogos. Sem manipulação. Sem jogos, ela concordou. Sem manipulação. Prometo. Estendi minha mão. Ela apertou. E por um momento, por um breve e estúpido momento, eu acreditei. Mas você sabe o que dizem sobre coisas que parecem boas demais para ser verdade, né? Normalmente são. Os próximos dias foram surpreendentemente bons. Lorena começou a falar comigo de verdade.
Perguntava sobre meu dia. Me convidava para assistir novela com ela. Até sugeriu que saíssemos para almoçar juntas. E eu, idiota que era, deixei minha guarda baixar. Daniel estava feliz. Via que as duas mulheres da vida dele estavam se dando bem. Ele sorria mais, abraçava mais. Parecia que tudo tinha voltado ao normal. Mas então veio a sexta-feira. Dr. Augusto tinha marcado a primeira avaliação mensal. Ele chegou às 5 da tarde, como combinado. Daniel e Lorena estavam na sala, sorridentes. Boa tarde a todos. Como tem sido este mês? Maravilhoso, respondeu Daniel. Não é, mãe? Tem sido bom, confirmei. Eles têm sido respeitosos. Excelente. Dona Helena, a senhora se importaria de conversar comigo em particular? É procedimento padrão, claro. Fomos para o escritório. Dr. Augusto fechou a porta. E então, como está sendo realmente? Bem, eu acho. A Lorena mudou bastante. Tem sido gentil. Ele me olhou sério. Dona Helena, a senhora está sendo sincera ou está tentando manter a paz? Não, é verdade. Ela realmente mudou. Até conversamos sobre a relação dela com a mãe dela. Foi muito esclarecedor. E financeiramente? Eles têm pedido dinheiro, acesso a contas, alguma coisa? Não, nada disso. Ele fez algumas anotações. Está bem. Então vou dar parecer positivo para este primeiro mês. Mas mantenha atenção. Às vezes manipuladores profissionais sabem ser pacientes. Acha que ela está me enganando? Não sei, só estou dizendo para ser cautelosa. Voltamos para a sala. Dr. Augusto deu o parecer positivo. Daniel e Lorena comemoraram discretamente. E foi naquela noite que tudo mudou. Eu tinha ido dormir cedo por volta das 10. Estava cansada, tinha sido um dia longo. Mas acordei no meio da madrugada com sede. Desci para pegar água na cozinha. E ouvi vozes no escritório. A porta estava entreaberta. E eu reconheci as vozes. Daniel e Lorena. Quanto tempo mais vamos ter que fingir? Era Lorena. Meu sangue congelou. Fiquei parada no corredor descalça, segurando o copo vazio na mão. Mais 5 meses, amor. Só mais 5 meses e a gente garante que o velho advogado dê parecer positivo. Depois disso, a herança é nossa e a gente faz o que quiser. Era a voz do Daniel. Meu filho. Meu único filho. Senti minhas pernas fraquejarem. Apoiei a mão na parede para não cair. 5 meses fingindo que eu gosto daquela velha. Lorena riu. Um riso baixo, cruel. Você não tem ideia do quanto é difícil. Toda vez que ela abre a boca para falar daquelas histórias chatas do passado, eu tenho vontade de gritar. Eu sei, amor. Mas pensa no dinheiro. 8 milhões. Com isso a gente compra nossa casa, aquela cobertura que você quer. A gente viaja para a Europa. A gente vive do jeito que sempre sonhamos. E ela? Ela? Depois que o testamento for liberado, a gente coloca ela no melhor asilo que existir. Um bem caro para ninguém poder reclamar. E a gente finalmente vive nossa vida. O copo escorregou da minha mão. Caiu no chão. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou pela casa inteira. As vozes pararam imediatamente. O que foi isso? Ouvi Daniel perguntar. Meus pés se moveram antes que meu cérebro pudesse processar. Subi as escadas correndo, entrei no meu quarto, tranquei a porta. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Tinha sido tudo mentira. Tudo. As desculpas, a gentileza, as conversas, tudo. Ouvi passos no corredor, batidas na minha porta. Mãe? Mãe, está tudo bem? Ouvimos um barulho. Era Daniel. Meu filho mentiroso. Meu filho traidor. Estou bem, consegui dizer com a voz tremendo. Deixei um copo cair. Vou limpar de manhã, tem certeza? Posso entrar? Não, quer dizer, não precisa. Estou bem. Boa noite. Silêncio do outro lado da porta. Então, boa noite, mãe. Os passos se afastaram. Me sentei na cama.
Ou melhor, desabei na cama. As lágrimas vieram. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva pura e absoluta. Como ele pôde? Como meu próprio filho pôde fazer isso? Peguei o celular. 3h20 da manhã. Mas não me importei. Disquei o número do Dr. Augusto. Ele atendeu na quinta chamada com a voz rouca de sono. Alô? Dr. Augusto, desculpe a hora. É Helena. Eu preciso falar com o senhor. Agora. A voz dele ficou imediatamente alerta. Dona Helena, o que aconteceu? Contei tudo. Cada palavra que tinha ouvido. Cada sílaba daquela traição. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado. Dona Helena respirou fundo. Ele finalmente disse: A senhora tem certeza absoluta do que ouviu? Tenho. Era a voz deles. Sem dúvida nenhuma. Certo. Então precisamos agir. Mas precisamos agir com inteligência. Se a gente confrontar agora, eles vão negar. Vão dizer que a senhora ouviu errado, que estava dormindo, que sonhou. Então o que eu faço? A senhora vai fazer exatamente o que eles estão fazendo. Vai fingir? Fingir? Isso! Vai continuar acreditando na farsa deles? Vai ser gentil? Vai sorrir? Enquanto isso, eu vou preparar tudo para a reunião final. Que reunião final? Dona Helena, eles querem jogar? Então vamos jogar. Mas vamos jogar do nosso jeito. E quando terminarmos, eles vão entender que subestimaram completamente a senhora. Senti um frio na barriga, mas também senti algo diferente. Determinação. O que preciso fazer? Primeiro, a senhora vai instalar um aplicativo no celular da senhora. Vou te mandar o link agora. É um gravador. Deixa ele sempre ligado quando estiver perto deles. Precisamos de provas. Provas para quê? Para destruir eles legalmente, completamente, sem chance de recurso. Você já passou por isso? De descobrir que as pessoas que você mais amava estavam apenas usando você? Deixa nos comentários. Porque o que vem agora vai te mostrar que até a mulher mais gentil do mundo pode ser implacável quando necessário. O sol nasceu. Desci para a cozinha. Limpei os cacos de vidro do chão. Preparei café. Coloquei o gravador do celular para funcionar escondido no bolso do avental. Daniel desceu primeiro. Deu bom dia, me beijou na testa. A mesma testa que sempre beijou. Mas agora, o beijo queimava como ferro quente. Bom dia, meu filho, respondi, com a voz mais doce que consegui. Dormiu bem? Dormi. E você? Aquele barulho de madrugada? Ah, é aquilo. Fui pegar água e deixei o copo cair. Mãos tremendo de velhice, sabe como é? Ri. Forcei uma risada, ele riu também. Lorena desceu logo depois. Cabelo perfeito, maquiagem leve, sorriso falso. Bom dia, Helena. Que cheiro gostoso de café. Fiz do jeito que você gosta, com um pouquinho de canela. Que amor você, Helena. Obrigada. Sentamos os três para tomar café. E foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Sentar ali, conversando, sorrindo, sabendo que tudo era mentira. Mas eu fiz, porque agora eu tinha um objetivo. Os dias seguintes foram assim. Eu fingia, eles fingiam. Uma peça de teatro onde todos sabíamos nossos papéis, mas apenas eu sabia que o final ia ser diferente. Gravei tudo, cada conversa, cada momento sozinha em casa em que eles achavam que eu não estava ouvindo, e ouvi coisas. Meu Deus, as coisas que ouvi! Ouvi Lorena ao telefone com uma amiga. Mais 4 meses dessa tortura e eu finalmente me livro da velha. Ela é tão chata, meu Deus! Fica me mostrando fotos antigas, contando histórias. Quem se importa? Ouvi Daniel combinando com um corretor. Quero ver coberturas na região dos jardins. Orçamento de 3 milhões. Sim, minha mãe não vai morar com a gente. Ela vai para um lar de idosos assim que eu receber minha herança.
Cada palavra era uma facada. Mas eu não recuava. Continuava sorrindo. Continuava fingindo. E enquanto isso, Dr. Augusto trabalhava nos bastidores. 2 semanas depois daquela madrugada fatídica, ele me ligou. Dona Helena, preciso que a senhora venha ao meu escritório. Amanhã, se possível. E venha sozinha. Não conte para eles. Vou. No dia seguinte, inventei que ia almoçar com uma amiga. Peguei um táxi e fui até o escritório do Dr. Augusto. Ele me recebeu com um sorriso, mas era um sorriso sério, de quem tem algo importante para dizer. Dona Helena, senta aqui. Preciso te mostrar uma coisa. Ele abriu o computador. Na tela, documentos. Muitos documentos. Eu fiz uma investigação completa sobre a Lorena. E descobri coisas muito interessantes. Que tipo de coisas? Ele girou o monitor para eu ver melhor. Lorena Aparecida Santos, 32 anos. Antes de conhecer seu filho, ela tinha um histórico bem peculiar. 3 relacionamentos anteriores, todos com homens mais velhos, bem estabelecidos financeiramente. E todos terminaram da mesma forma. Ela casa, fica alguns anos, e quando o casamento vai mal, ela sai com uma quantia considerável. Acordo amigável sempre. Como se ela tivesse algo contra eles. Chantagem? Possivelmente. No caso do primeiro marido, um empresário de 60 anos, ela saiu com R$200 mil e um apartamento. O segundo, um médico, 300 mil. O terceiro, um advogado, ironicamente, R$500 mil. Meu Deus! E tem mais. Ele clicou em outro arquivo. Ela tem uma irmã, Carolina Santos, e Carolina tem um currículo de estelionato. 2 condenações. Especialidade? Aplicar golpes em idosos. Senti a sala girar. O senhor está dizendo que... Estou dizendo que seu filho muito provavelmente foi o alvo desde o começo. Lorena não é apenas uma mulher interesseira. Ela é uma profissional. E Daniel, com aqueles 8 milhões de herança esperando, deve ter parecido o jackpot perfeito. Mas como ela sabia da herança? Isso eu ainda não descobri. Mas vou descobrir. Saí do escritório em choque. Peguei o táxi de volta para casa. E pela primeira vez, senti algo além de raiva ou tristeza. Senti determinação absoluta. Aquela mulher não ia destruir meu filho. Não ia pegar o dinheiro que Maurício trabalhou a vida inteira para juntar. Não ia me humilhar mais. Cheguei em casa. Daniel estava na sala, no computador. Oi, mãe, como foi o almoço? Ótimo, meu filho, ótimo. E subi para o quarto. Fechei a porta. E liguei de volta para Dr. Augusto. O que precisamos fazer agora? Agora, dona Helena, precisamos de uma confissão. E para isso, vou precisar da sua ajuda para armar uma situação. Que tipo de situação? O tipo que vai fazer a Lorena mostrar quem ela realmente é, na frente de testemunhas, de preferência na frente do Daniel. Como? Deixa comigo. Mas vai precisar de coragem, muita coragem. A senhora está disposta? Pensei em tudo que tinha passado, em todas as humilhações, em todas as mentiras. Estou mais disposta do que nunca. Ótimo! Então vamos fazer o seguinte. E ele me contou o plano. Um plano tão arriscado, tão audacioso, que por um momento pensei que não ia funcionar. Mas tinha que funcionar, porque era a minha única chance. A segunda avaliação mensal estava marcada para dali a 10 dias. Dr. Augusto sugeriu que fizéssemos antes uma reunião surpresa. Eu vou ligar para eles amanhã, disse ele. Vou dizer que preciso fazer uma avaliação antecipada, porque recebi uma denúncia anônima. Isso vai deixá-los nervosos. E pessoas nervosas cometem erros. E eu? A senhora vai fazer exatamente o que tem feito. Vai ser gentil, amorosa, inocente. Mas na hora da reunião, vai ter uma surpresa preparada. Que surpresa? Ele sorriu. Aquele sorriso que eu estava começando a gostar. O sorriso de quem sabe que vai ganhar o jogo. Vamos convidar a irmã dela, a tal Carolina, sem avisar a Lorena. E vamos ver a reação. Como vamos fazer ela vir?
Eu cuido disso. Tenho meus contatos. A ligação veio no dia seguinte, como prometido. Era sexta-feira de manhã. Daniel atendeu. Alô? Sim, doutor Augusto. Sim, ela está aqui. Avaliação antecipada. Mas por quê? Uma denúncia. Que tipo de denúncia? Vi a cara dele mudar. Ficar pálida. Está bem? Sim. Segunda-feira às 5. Estaremos aqui. Ele desligou. Lorena desceu as escadas correndo. O que foi? Quem ligou? O advogado. Disse que recebeu uma denúncia anônima sobre nosso tratamento com a mãe. Quer fazer uma avaliação antecipada. Denúncia? De quem? Ele não disse. Disse que é procedimento não revelar. Vi os dois se entreolharem. O pânico começando a aparecer. Vocês têm algo com que se preocupar? Perguntei inocentemente. Vocês têm me tratado muito bem. Não, claro que não, respondeu Daniel, mas a voz dele tremeu. Só estamos surpresos. Quem faria uma denúncia? Pessoas invejosas existem em todo lugar, completou Lorena, mas o sorriso dela não chegou nos olhos. O fim de semana foi tenso. Eles cochichavam. Ficavam no quarto com a porta fechada. Eu ouvia os passos nervosos, as discussões abafadas. E eu esperava. Segunda-feira chegou, 5 da tarde. Doutor Augusto chegou pontualmente, mas não estava sozinho. Trouxe 2 colegas comigo, explicou. Dr. Roberto Silva e doutora Juliana Mendes. Eles vão assistir à avaliação como testemunhas neutras. É procedimento padrão quando há denúncias. Daniel e Lorena estavam visivelmente desconfortáveis. Claro, sem problemas, disse Daniel. Sentamos todos na sala. Dr. Augusto abriu a pasta. Bem, vou direto ao ponto. Recebi uma denúncia de que vocês dois, ele apontou para Daniel e Lorena, estariam apenas fingindo respeito pela dona Helena. Que, na verdade, estariam aguardando o período de 6 meses terminar apenas para garantir a herança. Isso é absurdo, explodiu Lorena. Quem disse isso? Quem fez essa denúncia? Não posso revelar a fonte, mas posso dizer que a pessoa tinha detalhes muito específicos. Inclusive mencionou uma conversa na madrugada do dia 15, em que vocês discutiram colocar a dona Helena em um asilo após receberem a herança. Vi a cor sumir do rosto de Lorena. Daniel abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir falar. Isso é mentira, conseguiu balbuciar Daniel finalmente. Nós nunca dissemos isso. Nunca? Perguntou o doutor Augusto calmamente. Nunca. Então a voz gravada que tenho aqui no meu celular é falsa. Ele colocou o celular na mesa. Apertou play. E então, a voz de Lorena saiu do aparelho. Quanto tempo mais vamos ter que fingir? Seguida pela voz de Daniel. Mais 5 meses, amor. Só mais 5 meses e a gente garante que o velho advogado dê parecer positivo. Depois disso, a herança é nossa e a gente faz o que quiser. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lorena estava congelada. Daniel olhava para o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Isso! De onde você tirou isso? Perguntou Lorena com a voz trêmula. Da dona Helena. Ela ouviu essa conversa e, muito sabiamente, começou a gravar tudo. Você. Lorena se virou para mim com ódio nos olhos. Você estava nos espionando? Não, respondi, com uma calma que me surpreendeu. Eu estava me protegendo, que é exatamente o que eu deveria ter feito desde o começo. Mãe, Daniel tentou se aproximar. Eu posso explicar? Pode? Perguntei. Pode explicar como você ia me jogar em um asilo depois de conseguir o dinheiro? Pode explicar como tudo isso foi uma farsa? As desculpas, a gentileza, tudo mentira? Não era bem assim. Não? Dr. Augusto interrompeu. Então, como era? Porque eu tenho aqui, ele tirou mais papéis da pasta, mais de 20 gravações. 20 conversas diferentes em que vocês planejam exatamente isso. Usar a dona Helena, conseguir a herança e descartá-la.
E foi nesse momento que a campainha tocou. Dr. Augusto sorriu. Ah, deve ser nossa última convidada. Ele se levantou e foi até a porta. Quando voltou, havia uma mulher com ele. Uma mulher que era o retrato de Lorena, só que mais velha, mais cansada. Boa tarde a todos. Esta é Carolina Santos, irmã da Lorena. O rosto de Lorena ficou branco, branco como papel. Carol, o que você está fazendo aqui? Fui convidada, respondeu Carolina com uma voz cansada. E acho que finalmente chegou a hora de contar a verdade. Lorena se levantou do sofá tão rápido que quase derrubou a mesinha de centro. Carol, você não vai dizer nada. Nada! Você me ouviu? A voz dela tinha mudado completamente. Não era mais aquela voz doce e controlada. Era uma voz desesperada, quase histérica. Carolina olhou para a irmã com algo que parecia ser tristeza misturada com cansaço. Já fiz isso tempo demais, Lorena. Já menti tempo demais. Já ajudei você tempo demais. E olha onde isso me levou. 2 condenações. 3 anos de cadeia. Minha vida destruída. Você não vai falar nada, gritou Lorena. Mas Dr. Augusto levantou a mão. Na verdade, ela vai. E a senhora vai sentar e ouvir. Porque se não fizer isso voluntariamente, eu tenho aqui. Ele bateu na pasta. Mandados que podem tornar tudo muito mais oficial e muito mais público. Lorena olhou ao redor. Para Daniel, que estava em choque. Para mim, que a encarava sem piscar. Para os outros 2 advogados que observavam tudo em silêncio. E então, lentamente, ela se sentou. Carolina também sentou, respirou fundo e começou. Minha irmã sempre foi esperta, desde criança. Enquanto eu era a burra, a que se dava mal, ela era a inteligente, a que sempre saía ilesa. Quando completou 20 anos, ela descobriu que tinha um talento especial. Que talento? Perguntou Daniel com a voz rouca. O talento de fazer homens ricos se apaixonarem por ela. E mais importante, o talento de sair de relacionamentos com muito dinheiro. Isso é mentira, protestou Lorena, mas a voz saiu fraca. É verdade. O primeiro foi Marcelo, um empresário de 60 anos viúvo sozinho. Ela fingiu que o amava. Casou com ele. Ficou 2 anos. E quando ele começou a suspeitar que ela estava tendo um caso, ela o gravou em uma situação comprometedora. Que tipo de situação? Perguntei. Uma situação armada por ela mesma. Ela colocou remédios no vinho dele, tirou fotos dele desacordado em posições constrangedoras e depois chantageou. Ou ele dava 200 mil e um apartamento, ou as fotos vazavam. Ele pagou. Meu Deus, sussurrou Daniel. O segundo foi pior. Um médico chamado Fernando. Ela descobriu que ele tinha feito alguns procedimentos não autorizados anos atrás. Nada grave, mas o suficiente para acabar com a carreira dele se o conselho médico descobrisse. Ela descobriu por acaso, guardou a informação e quando quis se divorciar, usou isso. 300 mil. E o terceiro? Perguntou o Dr. Augusto. O terceiro foi um advogado. Rodrigo. Esse ela realmente precisou da minha ajuda. Eu fingi ser uma cliente dele. Marquei uma consulta. Durante a consulta, sugeri que ele poderia me ajudar em um esquema. Ele recusou, claro. Mas a Lorena tinha colocado gravadores no escritório. Editou a gravação para parecer que ele tinha aceitado. R$500 mil para ela não levar ao conselho da OAB. Foi quando você foi presa? Perguntou o Dr. Roberto, um dos advogados testemunha. Foi. O Rodrigo era mais esperto do que a gente pensou. Ele tinha câmeras escondidas. Conseguiu provar que era armação. Eu fui presa. A Lorena saiu ilesa, como sempre. Você está inventando tudo isso, gritou Lorena. Ela está mentindo porque tem raiva de mim? Estou mentindo? Carolina tirou um envelope da bolsa. Então explica isso aqui. Ela espalhou fotos na mesa. Fotos de conversas de WhatsApp, e-mails, documentos. Tudo aqui prova o que estou dizendo. E tem mais. Ela apontou para um e-mail específico.
Este aqui é de 6 meses antes dela conhecer você, Daniel. É um e-mail dela para mim. Lê em voz alta. Dr. Augusto pegou o papel e leu. Carol, encontrei o próximo. Daniel Bittencourt, 35 anos, filho único de viúva rica. A mãe tem uma fortuna considerável e o filho vai herdar tudo. Ele é fraco, fácil de manipular e solitário. Perfeito. Vou precisar da sua ajuda para investigar os detalhes da herança. Depois te conto o plano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel estava olhando para Lorena como se nunca a tivesse visto antes. Isso não pode ser verdade, ele sussurrou. Você me disse que nos conhecemos por acaso, naquela cafeteria. Não foi acaso, disse Carolina. Ela sabia que você ia estar lá. Tinha estudado sua rotina por semanas. Sabia seu café favorito. Sabia que você ia sozinho toda terça e quinta. Aquele encontro foi tão casual quanto esta reunião aqui. Lorena olhou para ela, Daniel, com lágrimas nos olhos. Diz que não é verdade. Por favor, diz que você me ama. Ela não respondeu. Apenas olhava para o chão, o maxilar tenso, as mãos cerradas em punhos. Responde, ele gritou. Você me ama ou tudo foi mentira desde o começo? E então ela levantou os olhos. E eu vi o momento exato em que a máscara caiu completamente. Amor? Ela deu uma risada amarga. Daniel, você realmente achou que uma mulher como eu se casaria com você por amor? Olha para você. Você não tem nada de especial. É inseguro, é fraco, é entediante. A única coisa interessante em você é seu sobrenome. E os 8 milhões que vêm com ele. Foi como se ela tivesse dado um tapa nele. Daniel recuou cambaleando. 2 anos, ele disse com a voz quebrada. 2 anos da minha vida. Eu te amei. Eu confiei em você. E eu usei isso. Cada segundo, cada beijo, cada palavra de amor, tudo calculado, tudo planejado. E minha mãe? Você ia realmente me fazer colocá-la em um asilo? Claro, ela era o único obstáculo. Mas o velho, ela olhou para meu falecido marido como se ele fosse um inconveniente. Foi esperto. Esse maldito testamento com cláusulas. Por isso tive que mudar o plano. Não podia simplesmente te fazer expulsá-la. Tinha que fazer você manter as aparências por 6 meses. E depois? Depois ela deu de ombros. Depois eu teria meu dinheiro. Você teria a consciência limpa achando que foi um bom filho. E eu desapareceria. Provavelmente para algum lugar tropical. Com alguém mais interessante. Você é um monstro, sussurrei. Ela se virou para mim. E pela primeira vez me olhou sem fingimento. Monstro? Não, Helena. Eu sou uma sobrevivente. Você sabe como é crescer pobre, passar fome, ver sua mãe se matar de trabalhar e mesmo assim não ter dinheiro para o básico? Eu aprendi cedo que nesse mundo, ou você usa as pessoas ou é usado. Eu escolhi usar. Isso não justifica nada, disse Dr. Augusto. Não estou procurando justificativa. Estou explicando a realidade. Daniel afundou no sofá. As mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo, e eu, sua mãe, fui até ele. Sentei ao lado. Coloquei a mão no ombro dele. Você quer saber algo, Daniel? Você me perguntou há algumas semanas se eu via você como um estorvo. Agora eu te pergunto. Quando você olha para mim, o que você vê? Ele tirou as mãos do rosto, os olhos vermelhos, o rosto marcado pelas lágrimas. Eu vejo minha mãe, a mulher que me criou, que me amou incondicionalmente e que eu trai da pior forma possível. Você foi manipulado, eu disse. Ela te manipulou. Mas você também escolheu. Escolheu acreditar nas mentiras porque era mais fácil. Escolheu ficar do lado dela porque ela te fazia sentir desejado. E escolheu me machucar porque eu era o obstáculo para sua felicidade. Eu sei e não tenho desculpas. Você já reparou como é fácil cair nas palavras de quem só quer nos usar? Comenta aí embaixo se você já passou por isso. Porque o que vem agora vai mostrar que nem toda história de traição
termina com o vilão vencendo. Dr. Augusto se levantou. Bem, agora que está tudo esclarecido, vamos às consequências legais. Lorena Aparecida Santos, a senhora cometeu fraude matrimonial, tentativa de estelionato e está envolvida em um esquema de golpe contra a família Bittencourt. Tenho aqui, ele tirou mais papéis da pasta, todos os documentos necessários para um processo criminal. Você não pode provar nada, ela disse, mas a voz saiu menos convicta. Posso. E vou. Tenho as gravações da dona Helena, tenho o depoimento da sua irmã, tenho os e-mails. E ele sorriu. Tenho mais uma coisa. Ele fez um sinal e Dr. Roberto abriu uma pasta que estava com ele. Nós investigamos suas finanças e descobrimos algo interessante. A senhora tem, neste momento, R$420 mil em uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Dinheiro dos seus golpes anteriores. Dinheiro não declarado. Como vocês, temos nossos meios. E esse dinheiro, minha senhora, vai ser congelado. E será usado para compensar suas vítimas anteriores, incluindo a dona Helena por danos morais. Vocês não podem fazer isso. Podemos. E já fizemos. O juiz assinou a ordem esta manhã. Lorena olhou ao redor desesperada, procurando uma saída, mas não havia. E quanto a mim? Perguntou Daniel com a voz baixa. Eu também vou ser processado? Dr. Augusto olhou para mim. Dona Helena, isso depende da senhora. Todos os olhos se viraram para mim. Olhei para meu filho, para aquele homem que eu tinha carregado no ventre, que eu tinha criado, que eu tinha amado mais do que a minha própria vida e que tinha me traído da forma mais profunda possível. Daniel, eu te perdoo. Ele arregalou os olhos. O quê? Eu te perdoo, porque você é meu filho e porque eu sei que você foi manipulado. Mas levantei a mão quando ele foi falar. Perdoar não significa esquecer e não significa que não haverá consequências. Que tipo de consequências? A herança. Você não vai receber. Pelo menos não agora. Não nos próximos anos. Mãe, mas o testamento tinha uma cláusula. E você violou essa cláusula. Então agora eu vou fazer o seguinte. Você vai trabalhar, vai conseguir um emprego, vai viver com seu próprio dinheiro, vai aprender o valor das coisas. E daqui a 5 anos, se você provar que cresceu, que amadureceu, que aprendeu, aí sim vamos conversar sobre a herança. 5 anos, 5 anos. E durante esses 5 anos você não vai morar nesta casa. Vai encontrar seu próprio lugar. Vai construir sua própria vida, sem o dinheiro da família, sem minha ajuda financeira. Mas mãe, eu não tenho nada, nenhuma experiência de trabalho, nenhum... Exatamente. E é por isso que você precisa disso. Você passou 35 anos da sua vida sendo sustentado. Primeiro por seu pai e por mim, depois só por mim. Você nunca teve que lutar por nada, e isso te tornou fraco. Vulnerável a pessoas como ela. Eu não consigo fazer isso sozinho. Vai conseguir, porque você é meu filho, e meu sangue corre nas suas veias. Você é mais forte do que pensa. Só precisa descobrir isso. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Mas ele assentiu. Está bem, eu vou tentar. Não, Daniel, você vai conseguir. Porque se não conseguir, você perde tudo. Definitivamente. Dr. Augusto fechou a pasta. Então está decidido. Daniel tem até o final do mês para sair da casa. Lorena tem até amanhã. E o processo criminal contra ela começa na semana que vem. E eu? Perguntou Carolina. Eu colaborei, contei tudo. Você cumpriu sua pena. E agora deu um passo para se redimir. Não vamos processá-la, mas sugiro fortemente que mude de vida. De verdade. Ela assentiu com os olhos marejados. Obrigada. Lorena se levantou. Me lançou um último olhar de ódio puro. Você acha que ganhou? Você acha que isso terminou aqui? Terminou sim, respondi, também me levantando. Porque você perdeu. Perdeu o dinheiro. Perdeu o golpe. E mais importante,
Perdeu o poder que tinha sobre mim e sobre meu filho. Isso não vai ficar assim. Vai sim. E sabe por quê? Porque você não é tão esperta quanto pensa. Você subestimou uma mulher de 68 anos. Achou que eu era fraca. Achou que eu ia aceitar. Mas não aceitei. E agora você vai pagar. Ela abriu a boca para responder, mas Dr. Augusto interrompeu. A senhora tem 24 horas para retirar seus pertences desta casa. Após isso, será considerada invasora. Estou sendo claro? Ela não respondeu. Apenas pegou a bolsa e foi em direção à porta. Lorena, Daniel a chamou. Ela parou. Não se virou. Eu realmente te amei. Ela ficou parada por um longo momento. Então, sem olhar para trás, disse: eu sei. E foi isso que tornou tudo tão fácil. E saiu. A porta se fechou. E o silêncio voltou. Carolina também se despediu. Agradeceu mais uma vez e foi embora. Os dois advogados testemunhas fizeram suas anotações finais e saíram. Ficamos só eu, Daniel e Dr. Augusto. Mãe! Daniel começou, mas eu o cortei. Não agora, meu filho. Agora você precisa ir, precisa pensar, precisa processar tudo isso e precisa decidir que tipo de homem você quer ser. Ele assentiu. Levantou-se, veio até mim e me abraçou. Um abraço longo, apertado, desesperado. Eu sinto muito mesmo, eu sei. E por isso eu te dei uma chance. Não desperdice. Ele soltou. Olhou nos meus olhos uma última vez e subiu para o quarto. Doutor. Augusto colocou a mão no meu ombro. A senhora foi incrível, dona Helena. Realmente incrível. Não me sinto incrível. Me sinto cansada. É normal. Mas a senhora fez o que precisava ser feito. Protegeu a si mesma. E, mais importante, deu uma lição ao seu filho. Uma lição que ele precisava. Você acha que ele vai conseguir? Acho. Porque, no fundo, por baixo de toda aquela insegurança e fraqueza, há um bom homem. Um homem que só precisa de um empurrão para aparecer. Espero que você esteja certo. Estou. E a senhora, dona Helena, o que vai fazer agora? Agora, olhei ao redor, para aquela casa que eu tinha defendido com tanta ferocidade. Agora eu vou viver. Vou fazer aquelas aulas de pintura. Vou viajar. Vou fazer tudo o que adiei durante anos porque estava ocupada cuidando de todo mundo, menos de mim. Ele sorriu. Perfeito. É exatamente o que a senhora merece. Ele saiu. E eu fiquei ali, sozinha naquela sala. Mas pela primeira vez em muito tempo, sozinha não significava solitária. Significava livre. Você está gostando dessa história? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque essa história ainda não terminou. E o que vem pela frente vai te mostrar que recomeços podem ser mais bonitos do que começos. Os dias seguintes foram estranhos. Daniel ficou trancado no quarto a maior parte do tempo. Lorena voltou no dia seguinte com 2 amigos e uma van. Levou todas as coisas dela. Não falou comigo. Não olhou para mim. Apenas carregou as malas e foi embora. E eu assisti tudo da janela do meu quarto. Quando a van saiu, senti algo. Não era vitória. Não era felicidade. Era apenas alívio. Uma semana depois, Daniel desceu com 2 malas. Mãe, vou ficar na casa do Rodrigo por enquanto. Ele é meu amigo da faculdade. Ofereceu o quarto de hóspedes até eu me organizar. Está bem. Vou começar a procurar emprego amanhã. Não sei em quê. Minha formação é em administração, mas nunca trabalhei de verdade. Você vai descobrir, e vai ser bom para você. Ele assentiu. Colocou as malas no chão e veio até mim. Mãe, eu sei que falei isso 1000 vezes, mas preciso falar de novo. Eu sinto muito, por tudo, por ter sido tão cego, tão idiota, tão... Humano, completei. Você foi humano, Daniel. Você errou. Como todos erramos. Mas agora tem a chance de acertar. Eu vou acertar. Prometo. Não me promete.
Promete para você mesmo. Ele abraçou. Um abraço menos desesperado dessa vez. Mais sincero. Te amo, mãe. Também te amo, meu filho. Sempre vou amar. Ele pegou as malas e saiu. E pela primeira vez em 2 anos, fiquei completamente sozinha naquela casa. Andei pelos cômodos, pela sala, pela cozinha, pelo escritório. Cada lugar tinha uma memória. Algumas boas, muitas ruins recentemente. Mas eram minhas memórias, minha história. Peguei o telefone e liguei para minha amiga Beatriz. Bia, sou eu, Helena. Você está livre amanhã? Preciso conversar. Não, está tudo bem. Na verdade, está melhor do que esteve em muito tempo. Marcamos de almoçar. E naquela noite, sozinha na minha casa, eu não me senti solitária. Me senti em paz. No dia seguinte, me arrumei com calma. Escolhi um vestido azul claro, que não usava há anos. Passei batom. Prendi o cabelo. Me olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi. Não uma velha esperando a morte em um asilo, mas uma mulher forte, uma sobrevivente. Encontrei Beatriz naquele restaurante italiano que a gente sempre ia quando éramos mais jovens. Ela estava esperando com aquele sorriso caloroso que me fazia lembrar dos bons tempos. Helena! Ela se levantou e me abraçou. Faz tanto tempo! Você está linda! Obrigada. Você também. Sentamos. Pedimos vinho e então eu contei tudo. Cada detalhe. Desde o dia que Daniel me disse asilo ou rua até a expulsão de Lorena. Quando terminei, Beatriz estava boquiaberta. Meu Deus, Helena! Eu não tinha ideia. Você sempre pareceu tão bem quando a gente se falava. Era fachada. Eu tinha vergonha de contar. Vergonha de admitir que meu próprio filho tinha me tratado assim. Ela pegou minha mão. Mas você não se deixou destruir. Você lutou. E venceu. Venci? Ri amargamente. Bia, eu perdi meu filho por 5 anos. Talvez para sempre. Você não perdeu. Você o salvou. Salvou dele mesmo. E de uma mulher que ia destruí-lo completamente. Acha mesmo? Tenho certeza. E sabe o que mais? Você se salvou também. Você recuperou sua dignidade, sua casa, sua vida. Tomamos o vinho, conversamos sobre tudo. Sobre os velhos tempos, sobre os planos futuros. Sabe o que você precisa? Disse Beatriz com aquele brilho nos olhos que eu conhecia tão bem. Você precisa viver, viajar, conhecer gente nova, fazer coisas que sempre quis fazer. Como o quê? Como aquela viagem para Paris que você sempre sonhou? Ou aquelas aulas de pintura? Ou... Ela se inclinou com um sorriso maroto. Conhecer um homem legal. Bia, ri. Eu tenho 68 anos. E daí? Amor não tem idade. E você está livre agora. Completamente livre. Não sei. Parece estranho até pensar nisso. Porque você passou os últimos 40 anos se dedicando a todo mundo menos a você. Mas isso acabou, Helena. Agora é sua vez. E ela tinha razão. Era a minha vez. Naquela tarde, quando voltei para casa, entrei no escritório. Peguei aquele caderno onde eu anotava sonhos há anos atrás. Sonhos que nunca realizei, porque sempre havia algo mais importante. Alguém mais importante. Li a lista. E algumas coisas me fizeram sorrir. Aprender a pintar aquarela, ver a Torre Eiffel, fazer aulas de dança, ter um cachorro, escrever minhas memórias. Peguei uma caneta. E ao lado de cada item coloquei uma data. Datas reais. Compromissos comigo mesma. Outubro. Matricular nas aulas de aquarela. Novembro. Adotar um cachorro. Dezembro. Reservar passagem para Paris para janeiro. E pela primeira vez em anos, senti animação. Verdadeira animação pelo futuro. As semanas passaram. E coisas começaram a acontecer. Primeiro, me matriculei nas aulas de aquarela. Todo sábado de manhã, na Escola de Artes do centro. A professora era uma senhora italiana de 72 anos,
cheia de energia, que me fez lembrar que idade é só um número. No primeiro dia eu estava nervosa. Não tocava em um pincel desde a escola, há mais de 50 anos. Não tenha medo de errar, disse a professora. Juliana, a arte não é sobre perfeição, é sobre expressão. E eu expressei. Comecei com coisas simples, uma fruta, uma flor. Mas com o passar das semanas fui ganhando confiança. Pintei a vista da minha janela, pintei memórias, pintei sentimentos, e era libertador. Cada pincelada era uma liberação, cada cor era uma emoção. Fiz amizades na aula, mulheres da minha idade, todas com suas próprias histórias. Histórias de perdas, de recomeços, de força. Uma delas, Carmen, me disse uma coisa que ficou comigo. Sabe qual é a coisa boa de chegar nessa idade? A gente não tem mais nada a provar para ninguém. A gente pode finalmente ser quem realmente é. E era verdade. Eu não precisava mais agradar. Não precisava mais me sacrificar. Podia finalmente ser Helena. Só Helena. Em novembro, fui ao abrigo de animais. Tinha decidido adotar um cachorro, como sempre quis, mas Maurício era alérgico e depois Daniel achava que dava muito trabalho. Mas agora a casa era minha. E se eu queria um cachorro, ia ter um cachorro. A moça do abrigo me mostrou vários, filhotes animados, cães adultos carentes, mas foi um vira-lata caramelo de 8 anos, com um olho só e mancando de uma perna, que roubou meu coração. Este aqui é o Theo, disse a moça. Foi atropelado há 2 anos, perdeu o olho e ficou com a perna machucada. Ninguém quer adotar ele porque acham que dá trabalho demais. Olhei para Theo. E Theo olhou para mim, com aquele único olho cheio de esperança. Quero este, eu disse. Tem certeza? Ele precisa de cuidados especiais e... Tenho certeza. Ele é perfeito. Levei Theo para casa naquele dia. E pela primeira vez em meses, a casa não estava silenciosa. Tinha o barulho das patinhas dele no chão, o som dele bebendo água, a presença dele ao meu lado no sofá enquanto eu assistia TV. E eu percebi algo. Theo e eu éramos parecidos, ambos machucados pela vida, ambos considerados velhos e descartáveis, mas ambos ainda capazes de amar, de confiar, de recomeçar. Sabe quando você encontra algo ou alguém que nem sabia que estava procurando? Comenta aí se você já passou por isso. Dezembro chegou. E com ele, a ligação que mudaria tudo. Era uma quinta-feira à tarde. Eu estava no jardim com Theo quando o telefone tocou. Alô? Dona Helena? Aqui é o Dr. Augusto. Tenho novidades. Que tipo de novidades? Boas e ruins. Qual quer primeiro? As ruins. Lorena tentou processar a senhora por danos morais. Alegou que foi caluniada e difamada. Meu estômago apertou. E perdeu. O juiz jogou o processo fora. Todas as provas que apresentamos eram irrefutáveis. Ela não tinha onde se apoiar. Respirei aliviada. E as boas notícias? O dinheiro que recuperamos da conta offshore dela foi redistribuído. As vítimas anteriores receberam compensação. E sobrou uma quantia considerável que, por ordem judicial, será destinada à senhora como compensação por danos morais e emocionais. Quanto? R$150 mil. Fiquei em silêncio processando. Dona Helena, estou aqui. É que eu não esperava nada. Só queria justiça. E conseguiu. E esse dinheiro é seu por direito. Pode fazer o que quiser com ele. Desliguei o telefone e olhei para o jardim, para Theo dormindo na grama, para as flores que eu mesma tinha plantado, para aquela vida que eu estava reconstruindo. E soube exatamente o que fazer com aquele dinheiro. 2 dias depois, estava no escritório do Dr. Augusto. Quero criar uma fundação, anunciei. Uma fundação? Isso, para ajudar mulheres mais velhas que estão sendo abusadas por familiares. Quero oferecer assistência jurídica gratuita, apoio psicológico, um lugar onde elas possam se sentir seguras para denunciar. Ele sorriu. Dona Helena, isso é maravilhoso.
Vou usar esse dinheiro como capital inicial e vou usar minha história como exemplo para mostrar que é possível lutar, é possível vencer. Vou preparar toda a documentação. Como quer chamar? Pensei por um momento. Fundação Maurício Bittencourt, em homenagem ao homem que me amou e me protegeu, mesmo depois de partir. Perfeito. E quero que Carolina, a irmã da Lorena, seja uma das primeiras funcionárias. Ela conhece os golpes, conhece as táticas, pode ajudar outras mulheres a identificar quando estão sendo manipuladas. Excelente ideia. Vou entrar em contato com ela. Saí do escritório com uma sensação de propósito. Finalmente, toda aquela dor tinha um significado. Podia ajudar outras pessoas. Podia transformar tragédia em esperança. Dezembro passou rápido. Entre as aulas de aquarela, os cuidados com Theo e os preparativos para a fundação, mal tive tempo de pensar em outra coisa. Daniel ligava toda semana. Conversas curtas no começo. Ele contava sobre o emprego que tinha conseguido em uma empresa de contabilidade, sobre o apartamento pequeno que tinha alugado, sobre como estava difícil, mas como ele estava aprendendo. Mãe, eu nunca soube o que era pagar conta de luz, ele disse em uma das ligações. Ou ter que escolher entre comprar carne ou frango, porque o salário não dá para os dois. Mas está sendo bom, está me fazendo crescer. Estou orgulhosa de você, eu disse. E era verdade. As conversas foram ficando mais longas, mais profundas. Ele me contou sobre a terapia que tinha começado, sobre como estava trabalhando suas questões de autoestima e dependência emocional. E eu contei sobre a fundação, sobre as aulas de pintura, sobre Theo. Você parece feliz, mãe. Realmente feliz. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou. Me desculpa por ter tirado isso de você durante tanto tempo. Você não tirou sozinho. Eu também me deixei levar. Mas isso acabou. Agora ambos estamos aprendendo a viver de verdade. Janeiro chegou, e com ele minha viagem para Paris. Beatriz tinha se oferecido para cuidar de Theo enquanto eu viajasse. Eu tinha reservado 2 semanas. 2 semanas só para mim. No aeroporto, antes de embarcar, Daniel apareceu. Mãe! Daniel! O que você está fazendo aqui? Vim me despedir e te dar isso. Ele me entregou um envelope. Abri. Dentro havia uma carta e uma foto. A foto era antiga. Eu, Maurício e Daniel pequeno, em um parque. Todos sorrindo. A carta dizia: Mãe, esta foto é um dos meus primeiros lembranças. Eu devia ter uns 5 anos. Você tinha me levado ao parque e eu tinha caído do balanço. Ralei o joelho e chorei muito. Você me pegou no colo, limpou o machucado e disse algo que nunca esqueci. Cair faz parte. O importante é levantar. Eu caí, mãe. Caí muito feio e você me ensinou a levantar. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me amar mesmo quando eu não merecia. Obrigado por ser a mulher mais forte que eu conheço. Aproveita Paris, aproveita cada segundo. Você merece o mundo inteiro. Te amo, Daniel. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Abracei meu filho. E dessa vez foi um abraço de verdade. Sem mágoas, sem ressentimentos, só amor. Você vai conseguir, sussurrei. Eu sei que vai. Só porque aprendi com a melhor. Embarquei com o coração leve. E quando o avião decolou, olhei pela janela para São Paulo ficando para trás. E pensei em tudo que tinha passado, em toda a dor, todo o sofrimento, toda a luta. Mas também pensei no que tinha ganhado. Minha dignidade, minha força, minha vida de volta. Paris foi tudo que sonhei e mais um pouco. Vi a Torre Eiffel ao pôr do sol. Caminhei pelas margens do Sena. Visitei o Louvre. Comi croissants quentes nas cafeterias. E conheci pessoas, outros viajantes, outros sonhadores. Em um café perto de Montmartre, sentei ao lado de um senhor de uns 70 anos. Ele pintava em um pequeno caderno de aquarela.
Você pinta? Ele perguntou em um português carregado de sotaque italiano. Comecei recentemente. Estou aprendendo. Nunca é tarde para aprender. Eu comecei aos 65, depois que minha esposa faleceu. A arte me salvou. Conversamos por horas. Sobre arte, sobre perda, sobre recomeços. Ele se chamava Giovanni. Era de Florença. E estava em Paris pela mesma razão que eu, para viver. Trocamos e-mails, prometemos manter contato. E quando voltei para o Brasil, voltei diferente, mais leve, mais completa. A fundação estava quase pronta. Carolina tinha aceitado o trabalho e estava ajudando a estruturar tudo. Já tínhamos 5 casos de mulheres que precisavam de ajuda. Minha primeira cliente foi Dona Teresa, 73 anos. O filho tinha vendido a casa dela sem autorização e a deixado na rua. Com a ajuda de Carolina e da equipe jurídica, recuperamos a casa e processamos o filho. Quando Dona Teresa recebeu as chaves de volta, ela me abraçou e chorou. Obrigada. Obrigada por não me deixar desistir. Eu sei o que é estar no seu lugar, respondi. E sei que a gente pode sobreviver. Pode mais que isso. Pode florescer. As aulas de aquarela continuavam. Minhas pinturas estavam melhorando. Juliana, a professora, sugeriu que eu fizesse uma exposição. Uma exposição? Eu? Por que não? Suas pinturas contam histórias. Histórias que precisam ser ouvidas. E assim, em março, tive minha primeira exposição, em uma pequena galeria no centro. 20 pinturas, cada uma contando um pedaço da minha jornada. A primeira era escura, tons de cinza e preto. Representava a dor. A última era vibrante, cheia de cores. Representava a liberdade. Ah, Daniel veio à exposição. Ficou parado na frente de cada quadro por longos minutos. Mãe, isso aqui é lindo, e triste, e inspirador tudo ao mesmo tempo. É minha história. Nossa história. Ele abraçou. E eu senti. Senti que finalmente, depois de tanto tempo, tínhamos encontrado o nosso caminho de volta um para o outro. A exposição foi um sucesso. Vendemos 12 pinturas. E todo o dinheiro arrecadado foi para a fundação. Você já percebeu como as coisas ruins da vida podem se transformar em algo bonito? Como a dor pode virar arte? Como a traição pode virar sabedoria? Eu percebi. E agora estava usando tudo o que aprendi para ajudar outras pessoas. Giovanni e eu mantivemos contato. E-mails semanais. Chamadas de vídeo ocasionais. Ele me enviava fotos das pinturas dele. Eu enviava as minhas. E em abril ele perguntou: Helena, você gostaria de vir para Florença? Tem um festival de arte em maio. Seria maravilhoso se você pudesse vir. Pensei por um momento. Depois disse: adoraria. Porque agora eu podia. Podia viajar, podia viver. Podia dizer sim às oportunidades que apareciam. Florença foi mágica. Giovanni me mostrou a cidade. Os museus, as igrejas, as ruas estreitas cheias de história. E numa tarde, sentados em um pequeno restaurante com vista para o Duomo, ele pegou minha mão. Helena, eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas sinto que te conheço há anos. Você é uma mulher extraordinária. Você também é especial, Giovanni. Eu não estou procurando nada sério. Já tive meu grande amor. Já vivi minha vida. Mas seria possível termos uma companhia? Uma amizade especial? Alguém para dividir as belezas da vida? Olhei para aquele homem, para seus olhos gentis, para seu sorriso sincero, e pela primeira vez em 40 anos, pensei em outra possibilidade. Não um substituto para Maurício. Ninguém poderia substituí-lo. Mas uma nova página. Um novo capítulo. Seria sim, respondi. Seria possível. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por estar aqui até o final. E lembra, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir, porque juntas somos mais fortes. E sozinhas? Sozinhas continuamos de pé. Até a próxima história. E que sua história, assim como a minha, também tenha um final feliz.
porque todos nós merecemos isso. Um final feliz, não necessariamente perfeito, mas verdadeiro, autêntico, nosso. E essa foi minha história. A história de como eu, Helena Bittencourt, passei de vítima a protagonista da minha própria vida. Foi difícil? Foi. Teve momentos que pensei em desistir, muitos. Mas valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada decisão difícil, porque hoje eu acordo e gosto de quem eu vejo no espelho. E isso não tem preço. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter me acompanhado nessa jornada. Espero de coração que minha história tenha te inspirado, tenha te feito refletir, ou pelo menos tenha te mostrado que sempre existe uma saída. Sempre. E se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Esse like me mostra que você está comigo, que você entendeu a mensagem. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque eu conto histórias como essa toda semana. Histórias reais, de mulheres reais, que enfrentaram tempestades e saíram mais fortes do outro lado. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E comenta aqui embaixo. Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que está passando? Me conta. Eu leio todos os comentários. Todos mesmo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha com essa pessoa. Às vezes uma história é tudo o que alguém precisa para encontrar coragem. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias, mais superação, mais vida. Um beijo no coração de cada um de vocês. Helena.